campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, prezados irmãos, do livro Ceifa de Luz, da parceria Chico-Emmanuel. Nós vamos ler e fazer alguns breves comentários do capítulo 64, que é o penúltimo capítulo do livro. Emmanuel coloca como título Subdesenvolvimento Espiritual. Subdesenvolvimento espiritual. Em outras palavras, nós poderemos dizer que trata-se de espíritos empobrecidos de valores morais. E Emmanuel se inspira na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referir-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem. Não obstante, quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises das épocas de mudança. Esse encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da inconformidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar para se realizarem livremente nos ideais próprios e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização, e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo que vem desfibrando o ânimo de tantas criaturas, enternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. A fé raciocinada. A fé raciocinada que move montanhas. A fé raciocinada que move montanhas de iniquidades que ainda trazemos
dentro de cada um de nós. Olha que interessante os casos que Emmanuel vai colocar aqui. Que este encontrou diferenças de condutas nos descendentes, fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais. Todos nós somos passageiros, de certa forma. Todos nós. E este, no caso, não aceita. Esse grupo de descendentes tem que andar segundo a sua linha de conduta e de pensamento e de maneira de ver. Como todos são livres, ele então se refugia na inconformidade, se queixa, se lamenta. O outro traumatizou-se com provas coletivas, em que tantas pessoas desencarnaram, de certa forma, em conjunto, coletivamente, como, por exemplo, numa pandemia como a Covid. Também se inconforma, não compreende e se refugia em instituições de repouso e tratamento mental. Sente-se enfraquecido para continuar a sua existência. O outro observou criaturas que se desgarraram do lar para se realizar livremente nos ideais próprios. Mas não é assim que tem que ser. Cada um constrói o seu caminho. Os filhos vêm através de nós, mas não são nossos. A nossa obrigação é dar-lhes carinho, amor, educação, Jesus, o conhecimento do Cristo. E depois cada um segue o seu caminho. Muitos viram a morte dos entes mais caros arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização. Do suicídio, por exemplo, dos acidentes espetaculares que acontecem a todo movimento e não se conformam. Meus irmãos, Emmanuel inspirou-se na carta de Paulo aos Romanos. Essa carta de Paulo ela se notabiliza pela salvação pela fé, pela qual Paulo vai comentar durante toda a sua carta. E salvação, para espírita significa mudança de conduta para melhor renovar-se, enriquecer espiritualmente. Vamos tomar do Evangelho e nós vamos perceber que lá no início do capítulo 14 da Carta aos Romanos, Paulo inicia falando das diferenças que existem entre nós. As diferenças das criaturas. Ele inicia de forma muito simples, falando, por exemplo, da comida. Claro que não nessas palavras, mas ele vai tecer comentários, por exemplo, que esse come carne, aquele é vegetariano. E com essa ideia, com esse raciocínio, ele desenvolve todo o capítulo. Somos diferentes. Vamos nos enriquecer espiritualmente, compreendendo as necessidades dos nossos irmãos, permitindo que cada um tenha o seu momento de despertar. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada e nos ilumine para que possamos sempre ser aquele amigo que está junto na caminhada do próximo. Nunca, jamais uma pedra de tropeço. Nunca, jamais alguém que o desvie do seu caminho. Obrigado. Ficamos com Deus no coração sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site